Capítulo 32. Lúcia não soube precisar quanto tempo conversou com os dois gigantescos homens, mas pela sensação de secura na garganta certamente não foi pouco. Enquanto respondia pausadamente na língua materna deles, usando um maravilhoso tradutor num lado e o vocalizador do outro, observava com atenção as fisionomias de incredulidade que mal conseguiam disfarçar. Eu entendi perfeitamente. Ela pronunciava as palavras devagar, para evitar possíveis erros, tentando demonstrar calma, frente ao enorme questionário ao qual era submetida. Esteja certa de que não omitiremos a sua presença, por um tempo maior do que foi acordado. Falou Rustamno, o mais enérgico deles. Por conta da gravidade do caso, Toran estava sendo assistido por uma equipe que incluía 6 profissionais. Entretanto, apenas 2 estavam com ela naquele momento, fazendo um resumo da situação e colhendo todas as informações possíveis. Não se preocupem, Zomar ficou encarregado de contar. E assim que meu avô souber que cheguei, não haverá mais segredo algum. Eu apenas quero vê-lo. Um tom de súplica se sobressaiu na voz dela. Sendo assim, poderemos dar continuidade ao nosso propósito. Ari Kwon a acompanhará até o departamento de antisepsia, onde encontrará um compartimento restritamente para a troca de vestimenta. Depois de concluído este processo, um dos nossos auxiliares a levará até a área reservada onde o paciente se encontra. Você permanecerá com ele por pouco tempo. Obrigada. Agradeceu ao se levantar. Esqueci-me de comentar que, se perceber qualquer mudança ou reação, por mínima que seja, nos avise imediatamente. Próximo ao leito há um sistema de reconhecimento que deverá ser acionado nesses casos. Por enquanto é isso. Quando a porta se abriu, ou melhor, desapareceu, e Lúcia finalmente conseguiu vê-lo, sentiu uma imensa vontade de correr e se jogar nos braços dele, lugar de onde nunca deveria ter saído. Mas precisou se conter, já que era criteriosamente observada pelo assistente que a acompanhava e, portanto, não poderia mostrar nenhum descontrole. Outro fator que brecou sua impulsividade foi constatar que parte do corpo dele se encontrava imobilizado. Então, ao invés de correr, foi se aproximando bem devagar, com medo de assustá-lo por estar perto. Fez uma análise geral do quadro de saúde dele, enquanto registrava visualmente a quantidade de aparelhos ao redor. Sentiu as forças sumirem quando percebeu quanto estava magro e abatido, deixando os traços mais profundos, mas mantinha a beleza e a mesma expressão marcante. Poderia passar horas e até dias olhando para ele e mesmo assim não me cansaria. Parece que está dormindo como no dia em que o surpreendi no meu quarto. Ao sair do banho, pensou, com as lágrimas correndo pelo rosto. No meio de tantos sentimentos que afloraram ao vê-lo, sentiu alívio por estar novamente com ele, poder olhar para aquele rosto tão familiar e senti-lo no toque das mãos, mesmo que fosse por um breve instante, certamente a deixava fortalecida para enfrentar o que fosse. Acalme-se e respire fundo. Você prometeu não chorar. Repreendeu-se em pensamento. Depois de se conter, Lúcia se aproximou um pouco mais de onde ele estava e viu que em várias regiões a pele estava tomada por curativos, coberta por uma camada de algum tipo de unguento esverdeado. Até as mãos estavam cheias de bandagens. Por fim, passou uma das mãos por baixo da dele, segurando levemente os dedos, enquanto a outra acariciava o rosto. Precisou pigarrear 2 vezes, até sentir a voz chegando timidamente carregada de dor. Toran, meu amor, sou eu, Lúcia.
Por favor, reaja. Eu preciso muito de você. A voz embargada dificultou um pouco. Eu permanecerei aqui ao seu lado por pouco tempo, mas brigarei se for preciso, para que me deixem vir todos os dias. Eu estou tentando ser forte, mas não sei se conseguirei me manter firme por muito tempo. Você não faz ideia da falta que me faz. Parou apenas para verificar se o seu acompanhante a observava através do vidro que separava os dois ambientes, mas no momento não havia ninguém. Eu sei que você vai se recuperar, vai melhorar e vamos finalmente ficarmos juntos. Somente eu, você e o nosso bebê. Pronunciou as últimas palavras num tom quase inaudível e bem próximo da orelha. Nós vamos ter um filho, Torã, complementou com um sorriso nos lábios. Lúcia não parou de acariciá-lo e as mãos sentiram aquele formigamento gostoso que sempre acontecia quando o tocava. Mesmo naquele estado, ele parecia imponente, soberano. Você precisa viver para ensinar nosso filho ou nossa filha a fazer um monte dessas coisas que somente você sabe. E eu quero te amar por muitos e muitos anos, a minha vida toda. Faça isso por mim, por nós. Lúcia se abaixou para beijá-lo suavemente nos lábios, quando um dos remedês, Arikuon, apareceu. Por hoje é o suficiente. Não permitimos a presença de visitantes por muito tempo nesse lugar, disse num tom baixo apontando para a saída. Lúcia apenas concordou com a cabeça, dando uma última olhada em Torã, enquanto mentalizava uma oração que o protegesse sempre. Estava com o coração partido e no fundo queria que o milagre ocorresse e o fizesse acordar naquele momento. Ela não poderia, em hipótese alguma, se deixar abater, mas diante daquela realidade, não teve como não se sentir impotente e incapaz. Naquele momento, se sentiu menor do que um grão de areia. Ao sair, agradeceu rapidamente ao médico e se dirigiu ao vestiário para se livrar daquele incômodo traje. Enquanto esperava por Zomar, num dos saguões do imenso complexo avançado da cura preventiva e reparadora, Lúcia ficou observando as pessoas que passavam, algumas apressadas e outras inabaladas, mas todas visivelmente curiosas com a presença dela naquele lugar. Alguns viravam o rosto para olhá-la e outros apenas desviavam rapidamente os olhos para o lado, se mantendo discretos. Desconfiavam de que se tratava de alguém diferente, mas desconheciam os motivos. Pensando bem, vestida com aquela roupa com cores chamativas, quem não olharia? Todos eram altos, podendo ser considerados agigantados, quando comparados ao povo da terra. Aquela era, sem dúvida, a característica física mais acentuada. Mas não era surpresa, pois Torã havia lhe contado. Calculando por cima e comparando com a própria altura de 1,79, as mulheres artanianas deviam alcançar a faixa de 1,91 m a 1,98 m, enquanto os homens passavam os 2 metros tranquilamente. Com expressões serenas não havia ninguém visualmente colérico, irritadiço ou alegre demais. Havia um controle superficial, dominando as emoções e os atos, mas não chegavam a ser comparáveis a uma versão esdrúxula dos androides nos cinemas, ou uma visão futurista como humanos robotizados e desprovidos de quaisquer sentimentos. Pareciam cobertos por um véu transparente, capaz de omitir o grande vulcão em erupção, que todos temos guardados no íntimo. Lúcia deixou de observar as pessoas um pouco e passou a analisar o ambiente, que por sinal era lindo. O lugar onde aguardava Zomar
Era amplo e todo envidraçado, intensificando a luminosidade natural do ambiente. De onde estava conseguiu visualizar um pouco do espaço externo, um extenso relvado com vários canteiros de flores se alternando. Percebeu que o edifício ficava num lugar totalmente isolado, longe de outras construções. Na parte interna, as paredes e os pilares eram de um azul claro, muito suave, com o teto na cor marfim. Havia muitas pessoas indo e vindo, mas não existia confusão, muito pelo contrário. Havia uma extrema organização não imposta por todo o local. Está aguardando alguém? Perguntou Arikuon, o mesmo que a tirara de perto de Torã. Eu estava saindo quando a vi e achei melhor perguntar se gostaria que eu a levasse para a sua morada. Você me parece um pouco cansada. Obrigada, mas espero um amigo que não deve demorar. Ele a olhou com interesse. Voltará mais tarde ou amanhã? Voltarei assim que possível. Ótimo, então até breve. Lúcia o observou enquanto distanciava. Desde quando para desaparecer precisa de acompanhante? Se viermos com o cubo mágico, devemos voltar do mesmo jeito ou não? Pensou antes de ver Zomar se aproximando com passadas largas. Desculpe a demora, estive conversando com seu avô e não preciso dizer como foi tranquilo nosso diálogo, ou se preferir monólogo. Ele falou praticamente o tempo todo. Ele disse que está muito preocupado com o que aconteceu a Torã, mas não compreende porque você veio primeiro para cá antes de ir vê-lo e está achando tudo muito estranho. Já era de se esperar. E é apenas o começo, visto que muitas pessoas acharão estranho. Falou com a família dele? Não, ainda não tive oportunidade. Vou procurá-los daqui a pouco, mas primeiro quero levá-la embora. Você e o feto não descansaram um minuto, desde a hora em que chegamos da terra. Você também não, e não me parece justo deixá-lo com todas as bombas na mão. Talvez seja melhor eu enfrentar a família dele de uma vez sem rodeios. E quanto ao meu avô, o que foi que combinaram? Ele ficou de encontrá-la assim que possível. Antes, porém, achou melhor contar para Geranda e Briana sobre você. Elas não sabiam de sua existência. Era para ser uma surpresa, mas como os planos mudaram, preferiu colocá-la par antes que soubessem por outros. Sendo assim, terá um tempo para se recuperar. Parou um segundo para refletir. Agora, em relação à família de Torã, existe outra questão. Qual? A Drina está com eles o tempo todo, mas já era previsível, uma vez que nem ela ou Zair e Nori aceitaram com facilidade o rompimento. E a Drina pensa que, mostrando-se prestativa e zelosa frente ao estado de saúde de Torã, poderá reconquistar o espaço que tinha. Por isso eu quis adiar um pouco esta conversa, que certamente evoluirá para um conflito. A família, por não te conhecer, deve se posicionar em prol dela. Zomar esperou Lúcia se pronunciar, mas o que viu diante dele foi alguém insegura por não saber como agir. Pode parar de ficar assim. Eu, conhecendo um pouquinho você, sei que conseguirá lidar com tudo isso da melhor maneira possível. Certamente, se Torã estivesse consciente, ninguém o estaria questionando, mas no momento não temos muitas opções a não ser fazer a família entender que você é importante para ele. Zomar parou para tocá-la suavemente no rosto. Aos poucos todos irão te aceitar. É inevitável. Lúcia lhe deu um meio sorriso. Vamos, talvez eu esteja mesmo precisando descansar um pouco. Pelo modo que me olham, devo estar parecendo um zumbi. Lúcia, acorde. Você precisa acordar agora. A voz feminina entrou no pensamento, interrompendo a sequência dos sonhos. As pálpebras pesadas diziam que estava mais para lá do que para cá,
e precisou se esforçar muito para conseguir abrir os olhos e focar a figura de Elese. O que foi? Eu dormi muito? Que horas são? Já anoiteceu? Falou totalmente confuso e com a voz pausada. Você dormiu por algumas horas. Ainda não escureceu. Aqui os nossos dias são mais longos, mas precisa levantar-se já. Querem que vá ao centro hospitalar para conversar. Assim que se recuperou do susto que aquelas palavras lhe causaram, Lúcia se levantou abruptamente, causando uma leve tontura. O que aconteceu? O que eles falaram? Indagou aflita. Não explicaram muito bem, mas tem a ver com uma mudança nos registros de Torã durante o tempo em que esteve com ele. O coração dela começou a bater desordenadamente e por pouco não pulou para fora do peito. Cadê Zomar? Onde ele está? A voz saiu atropelando as palavras de tão ansiosa que estava. Ele saiu logo depois que você veio descansar e até agora não voltou. Ele deve estar falando com a família dele, pensou, enquanto ajeitava os cabelos. Por favor, como faço para ir até lá? Vamos, irei com você. Não posso deixar de ajudar a uma nova amiga. De lá entrarei em contato com Zomar, concluiu Elese. Lúcia retribuiu o sorriso como forma de agradecimento pelo maravilhoso acolhimento. A sala em que aguardavam dos remedéis que acompanhavam Torã era silenciosa e cheirava a limpeza profunda. Não havia muitos móveis, somente o essencial, como duas poltronas flutuantes, uma bancada e gavetas ocultas numa das paredes que mal pareciam existir. Tudo muito branco, chegando a ser até assustador. E para aumentar a claridade que já incomodava os olhos claros de Lúcia, a janela tinha quase a mesma dimensão de uma das paredes laterais. Óculos de sol seriam muito bem-vindos no momento. Lúcia chegara quase que instantaneamente ao complexo, tentando conter a ansiedade e o nervosismo que haviam tomado conta dela. Havia ativado o tradutor para facilitar a comunicação e, inquieta, ficou batendo os dedos no braço da poltrona enquanto esperava. Desculpe a demora, precisei atender uma pessoa recém-chegada ao complexo, que estava energeticamente instável, disse Rustamno ao entrar na sala. Lúcia pensou em se levantar, mas a vulnerabilidade que sentia a manteve na mesma posição, sem desgrudar os olhos dele. Entendo, mas como Torã está? O que aconteceu desde que estive aqui? Fique em paz. Resumirei para facilitar a compreensão. Falou ao sentar-se de frente para ela. Em intervalos regulares, um integrante de nossa equipe analisa todos os gráficos que foram acusados num determinado período, como batimentos cardíacos, pressão arterial e a atividade elétrica cerebral. Depois cruzam todas as informações em busca de alguma mudança. Esse monitoramento sempre é realizado em casos traumáticos como esse. E o que vocês viram? Indagou receosa. Ao checar os resultados, percebemos alterações mínimas em todos eles, precisamente no momento de sua visita. Foi a primeira vez que ocorreu e precisamos comprovar estes dados. Então chamamos você para pedir que volte a ficar perto dele por mais um tempo. Os olhos já estavam cheios d'água e a voz quase não saiu de tão embargada. Irei imediatamente e ficarei o tempo todo se for preciso. Rustamno desviou os olhos rapidamente para a porta de entrada, como se ponderasse as palavras, mas, quando voltou a falar, olhou-a com firmeza. Lúcia, ainda é cedo para nos enchermos de esperança, mas precisamos tentar. Pode não ser muito, mas acredito que o caminho seja esse e precisamos trazê-lo de volta. O senhor irá me acompanhar? Perguntou ela apreensiva. Claro, desta vez estaremos por perto, observando todos os registros na antessala. Mas fique tranquila, que seremos discretos e quase invisíveis, falou ao se levantar. Nem parecia que haviam se passado apenas algumas horas desde que se separaram.
Lúcia estava tão feliz por ele ter respondido satisfatoriamente à presença dela, que sentiu as forças voltarem. Aproximou-se do mesmo jeito, bem devagar, com medo de incomodá-lo, e repetiu todos os gestos que fizera da outra vez, posicionando uma mão por baixo da dele e acariciando com a outra. Oi, eu vou ficar mais um pouco e estou muito, muito feliz por isso. Por mim, eu não sairia mais daqui. Ficaria bem quietinha, apenas te olhando e tocando. Aproximou o rosto um pouco, para sussurrar alguns segredos no ouvido dele. Sabia que sempre me pego pensando na última vez que nos vimos? Foi inesquecível. Lúcia, mesmo nos momentos em que permanecia em silêncio, não deixou de tocá-lo. Encostou a face sutilmente na dele, permanecendo por alguns segundos assim, até que ousou encostar os lábios em sua boca. Os olhos verdes ainda estavam fechados quando sentiu uma leve e quase imperceptível pressão nos dedos. Num sobressalto, afastou o rosto para analisá-lo melhor. Uma reação maravilhosa que fez o coração disparar, enquanto os olhos alternavam entre o rosto e a mão de Torã. Imediatamente, Rustamno entrou, seguido de outro homem mais jovial, e ela, ansiosa como estava, nem esperou pelos questionamentos e se pronunciou. Ele pressionou levemente os meus dedos. Foi tudo muito rápido, mas eu sei que não foi a minha imaginação. Acalme-se. Esses registros são visivelmente melhores do que os primeiros, indício de que estamos no caminho certo. Precisamos conversar, mas não aqui. Por favor, me encontre na minha sala daqui a pouco, para traçarmos novas diretrizes. Para o tratamento, eu ficarei mais um pouco. Lúcia saiu do vestiário, ou melhor, do compartimento onde era feita a mudança instantânea de roupas e foi em direção ao corredor, que dava acesso à sala na qual estivera não fazia muito tempo. O corpo mal conseguia acompanhar as pernas de tão rápido que andava. Rápido o suficiente para virar com tudo em direção a outro corredor e não conseguir frear ao sentir alguém vindo de encontro a ela, provocando uma inevitável colisão. Mas assim que reconheceu a outra pessoa, abriu um sorriso de pura alegria. Você não vai acreditar. Torã reagiu pela segunda vez. A voz demonstrou a ansiedade que sentia. Eu estou indo agora falar com o médico. Você quer vir comigo? Continuou, eufórica. Zomar pareceu não a escutar e se manteve imóvel, apenas olhando-a com um ar meio enigmático, deixando Lúcia preocupada com aquela atitude. Ela esperou que Zomar dissesse algo em resposta ao convite, mas ele não se pronunciou. Aconteceu alguma coisa? Indagou encarando-o, mas assim que focou um pouco além da figura alta, observou outras 3 pessoas que o acompanhavam naquele momento. Lúcia sentiu curiosidade, espanto e surpresa naqueles olhares. E ninguém precisou dizer quem eram. Ela soube quando os viu. Os traços de Torã estavam presentes no casal à direita. O mesmo formato do rosto e os mesmos olhos da mãe. Mas a cor dos cabelos e a expressão eram do pai, sem dúvida nenhuma. Eram muito belos. Não, eram lindos e aparentemente novos. Mas o encanto que sentiu naquele instante se quebrou como mágica, quando se voltou para a esquerda e viu a moça alta, magra, loira e de olhos intensamente dourados. Olhos que quase a queimaram ao encará-la dos pés à cabeça, como se mais uma vez fizesse parte de algum projeto de feira de ciências. E ao se comunicarem com Zomar no idioma nativo, Lúcia soube que eles haviam entendido o que ela dissera. Desculpe, não percebi que está acompanhado. Por conta do nervosismo que sentiu, os olhos voltaram a focar apenas o amigo. Eu iria lhe procurar logo mais para saber o que aconteceu. Elese informou que vocês estavam aqui, a pedido da equipe.
esboçou um sorriso superficial. Era notório o desconforto que sentia. Mas, já que estamos aqui, deixe-me apresentar os genitores de Torã. E, mantendo-se lateralmente, continuou. Nuri e Zair, essa é Lúcia, de quem falei, neta de Razek e filha de Moná. Lúcia os cumprimentou com toda a polidez que o momento pedia, e eles retribuíram com um simples gesto de cabeça, sem perderem a mesma postura comedida da maioria das pessoas de Artânia. Um sorriso prudente dos lábios do pai foi a única resposta que teve em relação àquele encontro. Ninguém mais demonstrou nenhuma outra reação, nem positiva nem negativa. E, continuando as apresentações, essa é a Adrina, uma conhecida da família. Zomar continuou sério, mas Lúcia percebeu um brilho de divertimento no olhar, como se estivesse adorando aquela sutil provocação. Lúcia não deixou por menos e demonstrou confiança e tranquilidade ao se dirigir a ela. Adrina dispensou os cumprimentos formais e foi direto ao ponto. Penso que cometeu um engano ao me apresentar apenas como uma amiga da família, Zomar. Disse bem séria. Os olhos flamejaram numa súbita cólera contida. Mas assim que se voltou para Lúcia, sorriu com certo desdém, ocasionando mais nuvens carregadas na atmosfera. Faltou mencionar que sou a companheira de Torã, a Rams. Lúcia, em consideração aos pais de Torã e ao amigo Zomar, bem que poderia ter usado todo o controle interno e simplesmente ignorado aquele comentário provocativo. Poderia, mas não o fez. Não em se tratando de alguém que, além de pertencer à família de Sorai, era também a inconformada ex do homem que amava. Definitivamente não. Eu sei muito bem quem você é e quem você foi. Torã me contou. Também conheci a sua irmã Sorai. Família encantadora, disse com total confiança, mesmo sem senti-la. E olhando bem nos olhos da rival, devolveu aquele sorriso que tanto a incomodara. Agora, se me dão licença, preciso falar com Rustamno, responsável por Torã, e continuou a andar rapidamente. Posso acompanhá-la? Disse Zair, bem próximo a ela, já quase a alcançando. Lúcia diminuiu o passo, parando próximo à sala onde haviam lhe pedido para aguardar novamente. Voltou o rosto na direção dele antes de responder. Desculpe por não ter dado mais atenção ao senhor e sua esposa. Queria muito tê-los conhecido num outro momento, longe de todas estas preocupações, mas infelizmente não foi possível. Mesmo falando pausadamente por conta do vocalizador, era notório que estava sendo sincera. Estamos todos extremamente preocupados com Torã, mas tenho certeza que assim que se recuperar não faltará oportunidades para nos conhecermos melhor. No momento, apesar do grande sofrimento, me sinto feliz em conhecer a neta de um grande amigo meu. Falou sério, mas com um semblante mais ameno. Lúcia teve vontade de abraçá-lo de tão aliviada que se sentiu, mas se controlou. Tinha consciência que aquelas palavras, de uma maneira geral, não queriam dizer muito, mas elas soaram como música aos ouvidos dela.